Olá, estamos aqui para mais um Saúde em Pauta, que hoje recebe Ciônio Lima, nosso grande amigo, que vem falar sobre coordenação de enfermagem, os desafios de coordenar a enfermagem, a opinião dele sobre a enfermagem do século XXI. Ciônio, obrigado por você estar aqui com a gente, muito feliz em te receber. Eu que agradeço, Volpe, é um prazer estar aqui, já faz tempo que eu te sigo aí nas redes sociais, acompanho seus programas, obrigado, de TV, obrigado. E é uma honra mesmo estar aqui. O senhor é um grande amigo, nós já trabalhamos juntos em muitos hospitais. Hoje ele está no Hospital Santa Rita, que é um dos hospitais que nós trabalhamos na coordenação de enfermagem, e aqui óbvio que eu não ia deixar sem a oportunidade de falar um pouquinho. Sim. Senhor, me conta um pouquinho da tua carreira. Você nem precisa contar quanto tempo está nela, porque afinal nós somos amigos, não vou fazer uma pergunta dessa. Mas você já está há um bom tempo na praia. Como é que foi se envolver com a coordenação de enfermagem? Como é que você, da enfermagem assistencial, você entrou para a coordenação? Como é que foi esse processo contigo? Essa transição... Primeiro, eu estou na área já há muito tempo, né? Tá. Eu comecei bem como auxiliar de enfermagem, então passei aí em alguns cargos, né? Fiz a faculdade e trabalhei como enfermeira assistencial. Tive uma grande referência, um hospital de grande porte que eu atuava, e lá eles investiam muito nos profissionais. Né? Então, logo terminei a faculdade. Agora você vai contar o nome desse hospital. É o Alemão Oswaldo Cruz. O Alemão Oswaldo Cruz, investe muito em educação, continua muito forte. E lá foi o meu primeiro trabalho como enfermeiro. Tá. Né? Enfermeiro assistencial. Já começou bem, senhor. Já começou num baita hospital. É um baita hospital. Né? Ele valoriza muito a enfermagem aqui do hospital. Ok. Então, a minha escola realmente foi lá no Hospital Alemão. Tá. Nos 2 primeiros anos de formado, eu fui fazer uma pós-graduação. Como eu já atuava já há muitos anos em centro cirúrgico, resolvi fazer a pós-graduação em administração hospitalar. Foi aí que começou a minha área de gestão na primeira pós em administração hospitalar. Que legal, que bacana. Então, você já foi centro cirúrgico, administração hospitalar, então você já foi sentindo que você tinha, vamos dizer, uma aptidão para essa área. Isso. Ok, e quando surgiu o primeiro convite para você sair da questão puramente assistencial e se envolver com a gestão, como é que foi isso? Isso foi não foi esperado, né? Eu já tinha terminado a pós-graduação em administração hospitalar, estava atuando em 2 trabalhos, em dois hospitais. O que é muito comum na enfermagem, né? Uma carga horária altíssima, muito trabalho, né? Isso mesmo. Geralmente os profissionais de enfermagem atuam em dois hospitais, né? Uhum. E um desses hospitais, que é o Hospital IGESP, que eu entrei lá em 2005, tá. E logo em seguida me ofereceram a coordenação da clínica médica e cirúrgica, assumi a coordenação. 1 ano depois, me ofereceram a coordenação do bloco cirúrgico, como eu já tinha a experiência do Alemão, né? Tá. Assumi a coordenação do bloco cirúrgico. Então, eu fiquei nos 2 trabalhos ainda. 1 ano depois, me surgiu a oportunidade no Hospital IGES para eu assumir a gerência de enfermagem do hospital. Tá. Então, aí eu saí do Alemão, né, já estava lá quase 10 anos, assumi a gerência do Hospital IGESP no ano de 2007. E aí ficou até recentemente, quando você foi, então, para o Santa Rita. Do Hospital IGESP eu fiquei mais algum tempo, tive um problema pessoal, saí do Hospital IGESP também, saí do Alemão, saí do IGESP e fui para uma outra área, que foi uma área de assistência domiciliar. Trabalhei que legal. Uma área muito grande, numa empresa bem bacana, bem conhecida aí na assistência domiciliar. Tá. Que tem a doutora, perdi o nome da mulher, não me lembro. E 5 anos depois, o Hospital IGESP me convidou para voltar para a gestão do bloco cirúrgico. Tá. E onde eu permaneci por mais 11 anos. Olha isso. Saiu, ficou um tempo em assistência domiciliar e depois
voltou para o IGESP. Tá. Isso mesmo. E aí agora você está no Santa Rita. Agora estou no Santa Rita. Né, pegou um desafio de fazer toda aquela estruturação. Nós tivemos com o Marujo aqui, você sabe disso, Sim, que veio aqui, deu um show, batemos um papo muito legal, uma cabeça, né? Uma cabeça. Né? Uma experiência formidável. Um cara que se aprende só de conversar, assim, bater papo com ele faz bem, né? Verdade, verdade. E Sione, me conta uma coisa. Gerir pessoas não é fácil. Gerir pessoas na enfermagem não deve ser nada fácil. Como é que você faz para gerir? Porque, veja, você está na alta cúpula aqui, então você tem coordenadores que estão ligados a você, Isso. que vão estar ligados a toda a rede de enfermagem que faz toda a parte dos hospitais. Como é que é isso na prática? Conta aqui para nós os bastidores. Aqui é para abrir o coração. Pois não é à toa que o entrevistador é um cirurgião cardíaco. Tem que abrir o coração. Então Exato. vamos lá. Não é fácil, né? É bem difícil essa parte para o público conhecer. Dentro dos hospitais, toda gestão hospitalar, 70%, dependendo do hospital, 70% do corpo de funcionários do hospital e de colaboradores são da enfermagem. Então, Sim. assim, é muita gente, né? Mas um hospital de 1.200 colaboradores, 700 é da enfermagem. Então, é uma pessoa para gerenciar tudo isso aí, não é fácil. O que tem que fazer? Tem que construir equipes boas, né? Então, tem que investir em coordenadores, trazer coordenadores do mercado, coordenadores bons, que já passaram em grandes empresas. Foi o que eu fiz no Hospital Santa Rita. Fui buscar no mercado bons coordenadores, né? Saíram de outras instituições ou mesmo estavam no mercado e vieram trabalhar. Né? Então, o que precisa ser feito é ter uma rede de apoio, né? Porque o gerente de enfermagem ele precisa olhar toda a cadeia da assistência, né? Então precisa ter bons profissionais para estar junto, bons coordenadores de enfermagem. Como é que faz para gerir o ciúme? Porque fatalmente vai ter. Você está aqui em cima, mas tem outras pessoas que estão em cargo de chefia que se reportam a você e sempre rola um ciúminho ali, né? Sempre Como é que você faz para gerir com tudo isso? Algumas coisas tem que fingir que não viu, outras você precisa intervir. Como é que funciona isso? O ciúmes faz parte do ser humano, né? Faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano. Tá. Não é fácil, né? Eu tive um professor no MBA, ele foi presidente da Pirelli. Tá. E era justamente uma das aulas dele, falou, o presidente, ele fica resolvendo problemas pessoais, 70%, 80% do tempo dele, e os outros 20% eu fico fazendo uma reunião. Por quê? Porque tem muitos ciúmes na diretoria, muitos ciúmes em diretorias regionais. Na enfermagem, com tanta gente, não vai ser diferente, né? Então, assim, é mostrar para a equipe, para os coordenadores e também para os enfermeiros que estão lá na ponta, que você é parceiro deles todos. A porta sempre aberta, né? Não trabalho de porta fechada, passo muito, muito nas áreas. Né? Para sentir ali em loco, né? Em loco, vou lá na ponta, né? Para saber o que está acontecendo. Ok. E ciúmes, claro que tem ciúmes, né? Mas tem que ter o jogo de cintura. Para né? saber gerenciar isso, para que não vire um conflito maior. E vira conflito se você não souber fazer. Se não souber fazer. Escutar tudo que você escuta de alguém e conversar e passar para quem a pessoa, você arruma confusão na sua própria equipe. Certo. Né? Então tem que gerir bem, filtrar. Absorver algumas coisas, filtrar, saber relevar. Tem que ser bem assim, tem que ser bem assim. E o papel da educação continuada? Como é que você, como um gestor, como é que você vê o papel da educação continuada em enfermagem? Porque eu vejo que uma das coisas muito importantes, além de você trazer pessoas capacitadas, é você capacitar teu pessoal ali, né? Sim. Então, como é que você vê e como é que isso tem sido feito atualmente, a questão da educação continuada na enfermagem? Educação continuada é um facilitador para o gerente de enfermagem. Que é um facilitador. É algo que a empresa já vai querer. Hoje a gente chama de educação permanente. Permanente, né? Educação permanente. Então, as escolas, elas não formam as pessoas tecnicamente.
Então ficou para o hospital fazer esse papel. Quando você contrata o profissional, você tem que ensinar ele a passar sonda, a funcionar a veia, a fazer curativo, a tirar um doente da cama, como é que dá um banho. Então o papel da educação continuada é fundamental. No Santa Rita, quando eu assumi a gerência de enfermagem, nós não tínhamos educação continuada. Então, esse grupo de coordenadores que eu fui formando, nós fomos formando a educação continuada. Que bacana. Então, a gente foi começando a colocar todo mundo no auditório, dando aula em quartos, fazer esse papel. Hoje, nós já temos uma educadora de educação continuada dentro do Santa Rita, fazendo um papel formidável. Que legal. De treinar, de fazer a integração. Já no início, tem a semana que ele fica em treinamento para se preparar. Ali a gente já tem um retorno dessa educadora, quem é quem, onde a gente precisa atuar, quais pontos aquele colaborador precisa ser acompanhado, naquele ponto. Então, o papel da educação continuada, na verdade, é uma extensão da escola. O hospital teve que assumir essa responsabilidade. Seria, vamos dizer assim, como uma residência em enfermagem. Exatamente, mais ou menos isso. Tá. Curta, né? Mas esse colaborador, ele tem aquela semana de treinamento, semana de educação. Ele chega com muita teoria e pouca mão. Pouca mão. Aí ele vai ser acompanhado aí por mais ou menos uns 20, 30 dias até ele ficar livre para poder trabalhar. Tá. Né? Então, o papel da educação continuada é muito importante dentro de uma instituição. E como é que você, agora eu puxar a brasa para minha sardinha, porque Sim. Claro, né, cirurgião você já viu, né, senhora? Como é que você vê a questão centro cirúrgico? Ela é realmente para a enfermagem um setor muito especializado? O enfermeiro que quer fazer centro cirúrgico, ele tem que ir para uma área específica, centro cirúrgico? Porque eu vejo, imagina, central de material, coordenação de sala, fluxo, o que é contaminado, o que é infectado, o que é limpo. Como é que está hoje essa questão de formar um enfermeiro especializado em centro cirúrgico? Sim. Os hospitais investem muito em cirurgias. O mercado é assim, né? O mercado hospitalar é assim, né? A área da saúde é assim. Então, e as escolas não formam um bom enfermeiro de centro cirúrgico, é muita teoria, pouca prática. Então, nós, enfermeiros, com experiência, né, quando a gente busca um profissional, até mesmo sem experiência, a gente vê se ele tem aptidão para aquilo. Vontade o profissional tem, põe no currículo, centro cirúrgico, faço pós-graduação em centro cirúrgico, atuei pouco tempo, então a gente precisa formar ele também. Não é uma coisa fácil. Profissional de central de material, enfermeiro de central de material, quase não existe no mercado, né? Pouca gente vai para essa área. Porque quem vai, gosta, e geralmente uma central de material você tem 1, 2 enfermeiros no máximo. Então é muito pouco, é diferente num bloco cirúrgico, num centro cirúrgico. Vai ter 10, 12, 15 enfermeiros, dependendo, 18 enfermeiros, dependendo. Então você tem a área maior. Então, para CME é mais difícil formar, porque você não tem muito interesse na área. Mas para centro cirúrgico, a gente precisa formar, porque as escolas também, as faculdades não formam. Tá. Então, esse acaba sendo um profissional ultra especializado. Ele faz enfermagem e depois, dentro da enfermagem, ele vai fazer uma subespecialização que seria centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Exato. Tem a faculdade, a pós-graduação em centro cirúrgico. Em centro cirúrgico. Em centro cirúrgico. Então, e dentro do centro cirúrgico, eu tive um bom início de carreira, porque lá no alemão, né, o enfermeiro, ou o próprio técnico de enfermagem, ele passa dentro das áreas. Ele não passa uma semana, ele passa meses. Né? Então, ótimo. Eu fiquei 6, 7 meses trabalhando na central de material para eu aprender muito o que você precisa na cirurgia cardíaca, né? O que o urologista precisa para uma prostaté, né? Então isso é uma base de central de material muito importante para o enfermeiro de sala, né? Porque ali na hora do vamos ver, na hora da cirurgia, ele precisa dar todo o apoio para o médico. Isso, e ter conhecimento, né? Você falar de um instrumento, tudo mais, o que vai numa caixa, o que não vai, o que precisa, e né? ele só tem esse conhecimento se ele passar na CME. Claro. Né? Então, dos meus planos daqui para frente, no Santa Rita, é que o enfermeiro de centro cirúrgico, ele passe pelo menos 2 a 3 meses na central de material, se ele não tiver uma experiência, ele não tiver uma bagagem. Se ele tiver, ótimo, a gente vai pôr ele no bloco cirúrgico. Até porque também tem que fazer a reposição de material, né, senhora? Tem materiais que, por mais que você cuide, entra no índice de obsolescência, ele vai quebrar, ele vai precisar, alguns vão precisar
mandar para arrumar, outro você vai ter que trocar e você vai ter que orientar a compra de um novo, então Isso. o que comprar, de que marca, como fazer. Tudo isso né? é a gestão do centro cirúrgico que faz. Tudo isso é o gestor do centro cirúrgico que tem que estar ali na lida todos os dias. Então, o gestor do centro cirúrgico ele precisa conhecer de todas as especialidades, né? Ele precisa conhecer. Ele conhecendo, ele passa o conhecimento, ele auxilia o enfermeiro que estão lá nos diversos horários. E esse é um mercado bom para enfermagem, Cione? O enfermeiro que se dedica a centro cirúrgico, ele consegue ter um bom salário, ele consegue viver bem? Como que é a enfermagem de centro cirúrgico para quem está nos ouvindo? Vale a pena? É legal? É legal, vale a pena. O salário, ele acaba sendo meio que igual para todo mundo. Alguns hospitais pagam diferente. Pagam pelo setor fechado, pagam diferente na UTI, pagam diferente no centro cirúrgico. O enfermeiro de centro cirúrgico, ele é bem valorizado, ele é bem procurado. Aquilo que eu falei, ele tendo essa experiência, não vai faltar campo de trabalho. Entendi. Se ele for um bom enfermeiro, tem experiência, não vai faltar mesmo. Ele entra aonde ele quiser. Vamos conversar agora um pouquinho sobre UTI, que é outra área também que a gente precisa ter uma enfermagem muito boa, porque é onde estão os doentes mais graves, é onde está rodando o pós-operatório das maiores cirurgias, até que o paciente possa ser estubado. Chegam os pacientes graves, os pacientes do pronto-socorro, trauma, enfim, chega de tudo. E é um enfermeiro também muito exigido, né? Porque ele vai ter que conhecer um pouco de tudo, um acesso central, uma PAM, uma sondagem e tal. Como que fica essa questão da enfermagem de terapia intensiva? Também é um dos setores para os quais o enfermeiro pode fazer como subespecialidade, não é? Sim, nós temos tem a especialização em UTI. E bom você falar disso, nós fechamos com um acordo de parceria com a Faculdade de Medicina da Santa Casa. Olha que bacana. Curso de enfermagem. A pós-graduação de enfermagem em UTI, nós já somos campos de estágio para eles. Estamos na primeira turma já. Então, a gente vai trazendo profissionais, agregar profissionais à nossa equipe, né, dentro daqueles que estão fazendo o estágio de pós-graduação na nossa UTI. Pode ser que algum seja o nosso colaborador, né? A gente pode estar ali no futuro. Então essas parcerias são boas. E é uma faculdade bem reconhecida. Nossa, uma faculdade boa, né? Super renomada, né? Uma faculdade extremamente tradicional no mercado da saúde, realmente muito boa. E sempre estar em contato com a pós-graduação é bacana, né? Porque dali vão surgir coleta de dados para tese, discussões, bancas. Então, assim, isso traz uma parte científica também que é importante, né, Cione? É legal e motivador, né? Motivador, exatamente, motivador. Então, o enfermeiro da UTI, ele tem que ser especialista, né? Ele tem que ser especialista na UTI coronariana, ele tem que conhecer de cirurgia cardíaca, né? Ele tem que saber quando chegar um paciente de hemodinâmica, o que cuidar, UTI geral, o politrauma, né? Então, é uma área que realmente exige um conhecimento técnico e científico do enfermeiro, né? Então, o enfermeiro tem que ser bom em UTI, é isso que a gente está buscando, né? Eu vejo também uma área muito legal para a enfermagem, que é a enfermagem hemodinâmica, porque cada vez mais nós temos mais procedimentos na hemodinâmica. Antigamente, a hemodinâmica era um setor totalmente diagnóstico. Hoje ele é um setor diagnóstico terapêutico. Então você vai para fazer o cateterismo, então às vezes você já faz uma angioplastia, você já põe o stent de aorta, agora tem as TAVs. Então, e cada vez mais esse é um setor que cresce e cresce muito. E claro, também é um setor muito, muito específico. Catéter, um catéter para coronária, outro catéter para ventrículo, assim, quer dizer, e aí você também precisa de uma enfermagem que esteja ali parceira, entendendo o que você está falando, porque existem situações em que a coisa está assim, é uma emergência, para agora, não é daqui 5 minutos, é já. Abre o armário, tem um monte de catéter, o que pegar. Exatamente. Então, esse setor também é um setor que cresceu muito, né, senhor? Cresceu muito. Os hospitais investiram muito em hemodinâmica, né? No hospital anterior que eu trabalhei, o Hospital IGESP, a hemodinâmica não era no bloco cirúrgico, ela num andar apartado. E conversando aí numa reunião com o CEO do hospital e o presidente do hospital, a gente ia reformar o centro cirúrgico, o senhor operou lá, né?
aí eu dei uma ideia de a gente trazer a hemodinâmica para dentro do centro cirúrgico, já que a gente ia pegar um andar inteiro para o bloco cirúrgico, por que não trazer essa sala? É uma extensão. Sim, é uma extensão que a sala é híbrida, né? Na verdade, existem procedimentos híbridos, né, senhor? Esse conceito mudou muito, né? Mudou muito. Na verdade, fundiram as duas áreas, fundiram, né? Aí você dá um pouco de conforto para o hemodinamicista, o anestesista está ali, né? O técnico de raio-x está ali para fazer o trabalho com a máquina. Em qualquer situação de emergência, você já está dentro do centro cirúrgico. Né? Você Eu tem acho que isso é uma enfermagem especializada de centro cirúrgico já está ali, então, né? No hospital anterior, demorou-se um pouco a ideia, mas em 2 anos resolveram implementar e foi a melhor coisa que o hospital fez, né? No Santa Rita hoje ainda é apartado, né? Eu conversei justamente hoje com o cardiologista responsável pela área, né? E falei para ele para a gente já fazer um projeto, uma reforma do centro cirúrgico que deve acontecer em 2026, da gente ter um espaço para ter aeromodinâmica lá dentro. Sim, então, aí com essa ideia de fazer uma coisa híbrida que atenda as duas necessidades. Atenda as duas necessidades, né? E não ocupa muito espaço. É só uma sala de cirurgia maior, né? Com equipamento maior. Outra área que eu vejo muito interessante, senhor, que é muito específica e aí exige uma enfermagem de profundo conhecimento também, é a questão dos centros de hemodiálise, né? Porque ali você precisa de um enfermeiro que esteja afeito àquela situação de diálise, seja ela peritoneal, seja ela hemodiálise, né? Outro setor muito específico que demanda uma enfermagem bastante especializada, né? A enfermagem de hemodiálise, ela vive de hemodiálise, né? Ela respira, né? Eles conhecem tudo. Então, o paciente está fazendo a sessão, né? Ele para na máquina, né? Então tem que ter uma enfermagem com um olhar muito atento aos sinais clínicos, né? Muito e ele está ali 2, 3 vezes na semana, exato, né? Vai voltar e tudo mais, né? Acaba tendo uma afinidade paciente e enfermagem ficam amigos, né? E viram amigo, porque tá ali sempre, né? Então, hoje o hospital, esse hospital que eu estou hoje, o Santa Rita, ele já teve um setor de hemodiálise. Hoje nós só temos hemodiálise na UTI por conta de precisar dialisar algum paciente. Mas a enfermagem de hemodiálise precisa ser especialista mesmo. Não dá para vir da escola, você tem que treinar. Realmente é ultra especializado. Eu queria que você esclarecesse para quem está nos ouvindo a diferença entre um auxiliar e um técnico de enfermagem, porque existe ainda muita confusão em cima disso. O enfermeiro, todo mundo sabe, cara com formação universitária em enfermagem, ok, fiz uma faculdade. Qual a diferença entre um técnico e um auxiliar de enfermagem? Existem algumas diferenças básicas. Isso mudou bastante nos últimos 10, 15 anos. Né? Por força do Conselho Federal de Enfermagem, né? Então você vai pôr na complexidade da assistência em determinados pacientes, e aqueles pacientes menos complexos fica para o auxiliar de enfermagem cuidar. Então o auxiliar de enfermagem, ele pode cuidar de um paciente onde o paciente não está cateterizado, ou seja, não tem um catéter central, não tem uma sonda vesical, ele faz os cuidados assistenciais básicos. Ok. Então, esse é o auxiliar. Esse é o auxiliar de enfermagem. Então ele aplica injeção, pega uma veia, dá medicação, dá um banho. Tudo isso o técnico também faz. Porém, o técnico de enfermagem, por exemplo, UTI, onde precisa de um cuidado especializado. UTI é só técnico de enfermagem. Então, o auxiliar de enfermagem fica fora da UTI. Né? Então, ele fica mais na unidade de internação, onde tem os pacientes menos complexos. Então, na hierarquia, primeiro vem o auxiliar, depois subindo um pouco mais o técnico, e aí já num gap maior, aí está o enfermeiro. Está o enfermeiro, exato. Então o enfermeiro, o enfermeiro responsável pelo setor, né? O que então cuida do andar. Os técnicos, eles então estão com aqueles pacientes que estão invadidos, catéter, sonda, tudo. Esse precisa de um cara já um pouco mais experiente de conhecimento. Como que o auxiliar faz para virar técnico? Tem curso? Como é que funciona? Hoje as escolas, isso mudou também nos últimos 10 anos, as escolas, eles começam com o curso de auxiliar de enfermagem até um determinado ponto. Se ele, o profissional quiser continuar, ele continua para ser o técnico. Senão, ele pode parar ali daqui um ano e meio, ficar com aquela formação
e dá entrada no conselho de enfermagem, porque ele já pode ser o auxiliar de enfermagem. Então ele não dá seguimento ao curso técnico, ele para na parte de auxiliar de enfermagem. E pode acontecer dele, por exemplo, fez o auxiliar, estava num momento de vida e depois lá na frente ele fala, olha, eu quero retomar, eu quero me tornar um técnico de enfermagem. É possível? Perfeitamente, é possível. Ele rematrícula, entra numa escola e ele já entra o curso de técnico de enfermagem. Para sair de técnico para enfermeiro, ele tem que prestar um vestibular. Aí é outra coisa. Aí é um curso de nível universitário, tudo aí já é um outro nível. Não é mais o nível técnico, já é o nível superior mesmo. Tá. Aí é outra área. O senhor me fala uma coisa, como é que está a enfermagem no Brasil? Qual é a tua visão, que conhece de gestão de enfermagem? Como você vê a enfermagem no Brasil de forma geral? Como é que está o nível da enfermagem? Como é que está o volume de escolas, de formandos em relação à necessidade de mercado? Você fez uma boa pergunta. Volume de escola. Né? Como em todas as profissões, né, a enfermagem não ficou fora. Né? Teve um boom de universidades, faculdades abrindo do curso de enfermagem, né? Então tem muito enfermeiro sendo formado todo ano, assim como abriu muitas faculdades de medicina, muitas faculdades de direito. O que pelo menos na área médica foi um desserviço, porque tem escolas que estão formando sem condição mínima. Como tem na enfermagem, é isso nesse ponto, né? Tem muitas escolas que o profissional enfermeiro, quando a gente entrevista, quando está ali, nunca passou uma sonda nasentérica, nunca chegou num estágio onde você se forma. O enfermeiro sem passar uma sonda vesical, sem fazer um cateterismo, né? Então é isso que tem muitas faculdades, isso. Não tem campo de estágio para isso, se abriu muito. Tá. Né? Então a gente está bem defasado na formação de profissionais enfermeiros. Você vê que esse é uma coisa que aconteceu no setor de saúde como um todo. Sim, né, senhor? Houve um boom, né, com uma expansão, mas assim, sem estar com uma visão de crescer sustentável, né? Foi abrindo para depois esse cara tentar, de alguma maneira, cobrir as deficiências, muitas vezes conseguindo e outras não. Não, exatamente. Né? Para você que está nessa área de gestão, você precisa estar muito atento a isso, né, senhor? Sim. Você não pode vir fazer entrevista e você achar que vai entrar um cara e o cara não tem condição. Daqui 3 meses não tem condições. Acontece sempre, né? Não seleção é uma loteria. Muitas vezes o que está no papel, você põe lá na prática, né? Atuei, mas ele nunca... Então você tem que formar essa pessoa. Muitas vezes não dá para formar, porque a pessoa não tem aptidão para aquilo, né? Então, realmente é uma loteria, né? Senhor, me conta uma coisa, eu vejo muito isso, tá? A enfermagem é uma profissão que deveria ser mais valorizada, tá? Porque a gente percebe que não tem plantão fácil para enfermagem. Eu tenho muita amizade com os enfermeiros, nós somos amigos há muitos anos, e eu valorizo muito esse profissional, porque os médicos não fazem nada sem uma boa enfermagem. A verdade é essa. A enfermagem é a alma do hospital. Você quer saber se o hospital é bom, você olha a enfermagem dele. É isso mesmo. Certo? Muito bom. É um desgaste enorme, porque a gente sabe, como a gente estava conversando no início do nosso papo, que esse enfermeiro não trabalha só numa instituição. Então, você pega um enfermeiro em 10 anos, ele sofreu um desgaste físico enorme. Sim. Porque ele dorme pouco, ele trabalha muito, né? Como que vocês estão vendo essa situação? Como é que o Conselho Regional, né, e Federal de Enfermagem vê essa situação? Porque assim, você vê que são profissionais que deixam a vida literalmente no seu trabalho, porque eles são privados de sono, e como eu estava dizendo, o plantão ele pode ser tranquilo para o médico, um plantão sem muita intercorrência, mas ele nunca é tranquilo para a enfermagem. Por quê? Tem medicamento, tem banho, tem sonda, em toda essa situação. Por quê? Porque por mais tranquilo que esteja o quadro clínico, as necessidades orgânicas existirão. Ele vai evacuar, ele vai urinar, ele vai ter que tomar banho, vai ter que trocar roupa, vai ter que deixá-lo em condições de higiene. Então não tem plantão fácil para enfermagem, né? Não tem. E como que
né? E aí entra um pouco por aquela questão do piso, que depois eu queria que você conversasse. Como é que os conselhos têm olhado para isso? Porque o profissional ele tem um desgaste grande, né? Tem um desgaste. Não tem olhado muito para isso. O conselho, realmente os conselhos não têm olhado muito. Se pensou em carga horária, diminuir carga horária semanal, né? Tem um projeto já andando já há mais de 15 anos para diminuir a carga horária de enfermagem, passar para 30 horas, né? Hoje a gente faz 36 horas semanais, passar para 30 horas, mas isso não anda. Eu não sei se também isso seria uma solução. Porque ele vai pegar em outro lugar. Para outro lugar. Sim, ele vai pegar em outro lugar. É o rendimento, né? A renda, o salário que não é adequado, né? Sim, não é adequado. Sim. Então, aí é um ciclo vicioso, né? Aí a gente tem políticas governamentais que não funcionam, né? Como em muitas áreas, né? Sim, aí, se diminuir a carga horária aqui, ele arruma outro emprego, ele vai ter 2 empregos, né? Então, a renda ainda é baixa, né? Eu percebo muito isso, porque assim, às vezes você vê o enfermeiro, você acompanha, né, o início de carreira dele, depois você está acompanhando. Sim. Você vê esse cara 10 anos depois, o desgaste físico é enorme. Sim. Não é incomum que essas pessoas acabem se separando, porque né, a vida pessoal fica muito comprometida, né? Porque ele mora no hospital. Faz 12 por 36, mas só que quando ele não tá num, ele tá no outro. Tá no outro, finais de semana já não existe mais. Já não existem mais. Você tem família, você precisa ter esse convívio. E acaba se abdicando de algumas coisas, né? Como é que você fez para conciliar tudo isso? Você, Ciônio, como é que você olhou para tudo isso e falou, bom, eu preciso aqui encontrar um equilíbrio entre a minha vida profissional, você é um profissional super bem sucedido, escalou dentro da carreira e tal. Sim. Como é que você fez para gerenciar isso? Então, como eu falei no início, né, no meu quase início de carreira ali nos 2, 3 primeiros anos, quando eu assumi há 4 anos, assumi a gerência, tive um primeiro descasamento, porque foi muito difícil, porque eu tinha ainda dois empregos, recém-casado, e isso não ficou muito certo. Não é incomum na área da saúde, né? Não é incomum na área da saúde. Então, acho que quando eu fui para a gestão, isso me abriu um leque de gestor, você tem que se dedicar à instituição, né? Você é melhor remunerado, Então, foi dedicando à gestão, porque assim, quero ser o gerente de enfermagem, quero ser o coordenador da área, vou ser o diretor de enfermagem, vou ser o CEO da empresa, você tem que batalhar o que você quer. Então, você tem que escolher um caminho. Então, eu escolhi esse caminho da gestão. O caminho da gestão, você é melhor remunerado do que um enfermeiro para dar 2 plantões aí em 2 instituições. Claro que a responsabilidade também é bem maior, e aí você põe todos os ovos numa cesta só, porque aí você está naquela instituição. Então, ali tem que dar certo. Você se dedica 24 horas por ela, mas você está ali. Você está ali. Você consegue planejar a sua vida pessoal com a vida profissional. Tá. Senhor, é caro ser enfermeiro? Assim, vamos imaginar que uma pessoa que está nos ouvindo queira fazer enfermagem. Em média, quanto está custando a mensalidade de uma faculdade de enfermagem? Isso combina um pouco com aquilo que a gente falou de ter muitas faculdades de enfermagem, né? Tem faculdades de enfermagem, a gente não acredita, a preço de banana. Isso é uma qualidade que não dá. Que é proporcional ao preço. Proporcional ao preço, porque você não aprende, né? Então, acho que uma boa faculdade de enfermagem, que eu observo aí no decorrer da carreira, hoje está em torno de 900, R$1.000 uma mensalidade de enfermagem. Né, de uma boa faculdade de enfermagem. Boa faculdade de enfermagem. Um pouco mais. Né, e tem faculdade de enfermagem que eles fazem promoção. É risória, é ridículo. Não, estamos falando de uma boa escola. Uma mensalidade. Não tem sentido. Não tem Imaginando, você acha que com R$1.500 de mensalidade ele faz uma boa faculdade? Faz uma boa faculdade. Hoje são quantos anos? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E aí depois ele parte por uma especialização. Fazer uma especialização. Os hospitais erram muito quando ele força o aluno terminar a faculdade de enfermagem, né, e já ingressar numa especialização. Onde os hospitais? Porque eles querem um enfermeiro já com uma especialização. Mas se ele é recém-formado, ele nem entrou na área, ele não sabe nem qual área ele vai atuar, aí ele vai fazer pós-graduação em UTI, urgência, emergência, centro cirúrgico, central de material, hemodinâmica, hemodiálise, porque ele não sabe onde.
Porque os hospitais exigem uma especialização, tem muitos disso. Tá. Né? Então, isso atrapalha um pouco a formação posterior da graduação. Porque Entendi. ele ainda não sabe, ele não entrou no hospital, mas o hospital está querendo que ele tenha um título de especialista. Então, ele sai da graduação, já se matricula numa pós-graduação, sem nunca ter entrado dentro de hospital. Né? Isso é muito difícil para eles. Que conselho você daria para um cara que tá finalizando a faculdade? Vamos supor, ele está nos ouvindo agora, está vendo o Ciônio, que é um cara que trilhou o caminho da enfermagem e se deu bem. Então eu pergunto, que conselho você daria para aquele cara que está agora, está no último semestre, o que ele precisa fazer na hora que ele pegar o Corém? Ele procure o trabalho num enfermeiro generalista, sem especialização em nada, não procure fazer uma especialização nesse momento, batalhe entrar dentro de um hospital, seja de pequeno, de médio porte, entre dentro do hospital que pegou sem a especialização, aí ele vai conseguir, ganha-se pouco, faça isso, ganhe, invista nisso. Tá. Vou ganhar pouco, mas eu vou conhecer, aprender, eu vou estar dentro do hospital. Exato, eu vou começar a ter o que pôr no meu currículo. Né? Tá. Que seja o hospital pequeno, mas você entre na área. Depois você vai pensar numa especialização, depois você vai entrar no hospital maior. Eu tive alguma sorte na minha carreira, porque eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem no Santa Marcelina, né? Tá. No começo dos anos 90, né? Isso há 30 anos atrás, e não se tinha escolas de enfermagem muito, eram poucas. Era na BP, do Senac, do Santa Marcelina, do Sírio, eram pouquíssimas, e era concorrido para entrar nessas escolas. E logo em seguida eu prestei concurso público, entrei na prefeitura, depois entrei no estado. Já no ano seguinte entrei no Einstein, né? E aí trabalhei mais 5 anos no Einstein como auxiliar de enfermagem e fui seguindo a carreira. Depois fui entrar na faculdade de enfermagem e ali, então, eu treinei, mas trabalhar na prefeitura não foi fácil, né? Muito difícil, pronto-socorro em São Miguel Paulista, mas foi uma bagagem espetacular, muita tarimba, né? muito, né? Então isso no início da carreira é sofrido, né? Você tem um garoto de 19 anos, 20 anos trabalhando no pronto-socorro na periferia, só vendo tragédia, mas isso me ajudou bastante no início de carreira, né? Então o conselho que eu dou entre no hospital. Não importa, mesmo que o salário seja baixo. O começo, então, é não estar tão preocupado com a remuneração e estar mais preocupado com a oportunidade de estar dentro aprendendo. Exatamente. Tá. Para aí sim você vai galgar alguns degraus e entrar num hospital de grande porte, hospital de referência. E aí você, sabendo que gosta, aí você já vai para uma pós-graduação, já sabendo, olha, eu gosto mais disso, então, e não ficar fazendo um monte por atacado, porque vai ter uma série de coisas que você não conhece e que também talvez não seja a área que você quer. Exatamente. Você vai gastar mais dinheiro e muitas vezes não vai fazer aquilo que você... Exatamente isso, né? O que você, depois na área você descobre, poxa, eu adoro TI, me apaixonei, mas eu fiz educação continuada. E aí? Vai ter que fazer uma de UTI, ter que procurar a área de UTI. Ou seja, no fim ele vai gastar mais e vai perder tempo. Em média, Ciônio, um enfermeiro está formado com que idade? Em média? Em 23 anos. Muito jovem ainda, né? 23, muito jovem ainda para uma série de escolhas de carreira e de tudo mais. Muitos deles já casados, Ciônio? Muitos casados, né? A faculdade, ela é mais uma faculdade voltada, né, para a classe C, né? Então, é mais a classe mais humilde. E aí a gente tem um problema cultural. Se casam muito cedo, né? Já assumem compromissos de ordem financeira muito... Exato, né? Então aí quando eles entram na faculdade, né? Então já tem filhos. E aí fica um pouco mais difícil. Então por isso assim... É difícil você... vou entrar no hospital, ganhar pouco. Precisa ganhar o preço da aquisição de competência, exatamente, vamos dizer assim, né? É um tributo que você vai dar, que é aquele esquema. Você dá o dedo para depois pegar a mão. Exatamente, né? Isso. Então, essa visão eu acho muito interessante, você que está nos ouvindo, um enfermeiro de sucesso na carreira, deixando aqui um caminho, um conselho para quem está nos ouvindo, que o início realmente invista na oportunidade. Isso mesmo. Nem tanto
no retorno financeiro, para que você possa, então, ir entendendo e se qualificando para que num segundo momento você possa galgar esse passo. Isso mesmo. Senhor, me conta, e a inteligência artificial? Que todo mundo fala, inteligência artificial, quais as aplicações e o que a inteligência artificial pode ajudar na área de enfermagem? Olha, ajuda bastante, viu? Tá. O trabalho do enfermeiro, ele é muito burocrático, né? Ele tem lá o auxiliar e o técnico executando, tem o enfermeiro cuidando de toda a assistência, toda a parte burocrática. Você conhece muito bem, se não está no papel, a operadora não quer fazer. Tanto ela já não quer, imagina se não tiver. Quando tem um problema, vale o que está escrito. Então, a enfermeira se preocupa muito isso. E nós temos a regulamentação do Conselho Federal de Enfermagem, onde a gente tem a sistematização da assistência, onde eu tenho que pôr tudo no papel. Então, tem um processo de enfermagem para ser preenchido para cada paciente. Isso é regra, isso está na lei ali, na norma. Então, como é que a gente vai trabalhar com a inteligência artificial? Uma boa pergunta, a sua. Nós já estamos no Hospital Santa Rita implantando inteligência artificial para o médico. Que legal, e para o enfermeiro. Aí eu gostei disso. Nós temos uma parceria com o Dr. Mobile, então começamos agora no pronto-socorro, na triagem. Então, quando o enfermeiro ele está fazendo a triagem desse paciente, ele não está mais escrevendo, hoje é digitar, não está digitando mais. Ele simplesmente está batendo um papo e conversando com o paciente. Então, ele está olhando olho no olho com esse paciente e a inteligência artificial está ali, já colocando dentro dos blocos, dentro da SAI, o que ele está fazendo. O protocolo de Manchester já está sendo feito. E a inteligência artificial vai dar o resultado dessa triagem. Então, libera o enfermeiro para fazer um pouco o trabalho dele mais humanizado, Então ele está olhando... Ele vai perder menos tempo com burocracia e está com mais tempo para poder tirar a informação do paciente, dedicando o problema do paciente, que ali vai estar escrevendo para ele. Depois ele só vai conferir e dar um aceite e está no prontuário do paciente. Esse paciente está liberado mais rápido. Com um protocolo, inteligência artificial erra muito menos do que nós, humanos. Claro. Ele está ali com... Máquina, não cansa, não tem sono. Tem vários estudos científicos ali que ele está analisando naqueles minutos, E ele vai para o médico do pronto-socorro clínico vai atender esse paciente da mesma forma que o enfermeiro atendeu, fazendo essa conversa, perguntando, e ele vai lá dando o prompt, já vai colocando ele dentro do prontuário, dentro das áreas, o que não cabe nessa conversa não vai ser anotado. O médico só vai passar o olho, vai ver se está tudo ok, aquilo, e vai dar, já está no prontuário, já tem um atendimento. Nós fizemos esse estudo mês passado, apresentamos no congresso da ANAP, semana passada, atendemos 50 pacientes, na triagem do enfermeiro diminuímos em 2 minutos e 80. Geralmente, a triagem para o enfermeiro dura em torno de 5 minutos. Porque são perguntas-chave, Com a inteligência artificial, metade do tempo. Então, ela vem agregar para o trabalho da enfermagem. O que nós vamos fazer no Hospital Santa Rita? Com isso bem implantado, a gente vai levar isso para a unidade de internação. Então, o enfermeiro da unidade de internação, quando ele for passar a visita no quarto, ele já vai fazer aquela conversa diária, como é que você dormiu, como é que está, o intestino funcionou, não funcionou, deixa eu ver seu curativo, como é que está a lesão, como é que está o acesso. A inteligência artificial já vai implantando isso para os documentos necessários. Já vai fazendo a distribuição, você vai lá, só confere e dá o enter. Dá um enter, está no prontuário. Nossa, isso aí é maravilhoso, né, senhor? Isso é ótimo. Muito bom isso. Você acha que a inteligência artificial também pode ajudar na interface entre a enfermagem e o setor de dispensação de medicamentos, farmácia ou PME? Eu acredito que sim, Isso é uma fase que a gente, lá no Hospital Santa Rita, as áreas estão mapeando o que a inteligência artificial pode ajudar. Eu acredito que na área de suprimentos, na área de dispensação lá da farmácia, isso vai poder ajudar bastante. Entendi. E me diga uma coisa, eu percebi um negócio que eu achei muito bacana, que foi a questão da cirurgia segura, Time in, time out,
Como é que você viu a implantação disso? Porque hoje, praticamente, você, nos grandes hospitais, você não consegue iniciar uma cirurgia se você não fizer isso. Qual a tua opinião sobre isso? Realmente agregou? Agregou. Isso, através... A enfermagem, ela tem alguns divisores de água, né? Tá. A enfermagem dos anos 80 e dos anos 90, ela era muito voltada à tarefa, né? A preocupação com a segurança do paciente não era um fator primordial lá até final dos anos 80, dos anos 90, né? Então, no final dos anos 90, começo de anos 2000, através de selos de acreditação, tem vários, né? Hoje tem bastante, a enfermagem começou a se preocupar mais com a segurança do paciente, não só a enfermagem, as instituições. E dentro dele, o processo de cirurgia segura, né? Porque você já deve ter ouvido falar, deve ter visto vários erros, não só erros médicos, erros de processo. Se anestesia um paciente e o material não está na sala de cirurgia, né? Então você submete um paciente à anestesia, o material ele vai ficar mais pronto. tempo anestesiado porque o material não chegou, porque isso, porque aquilo. E não estamos falando nem de erro de pessoas, é erro de processo. E o processo de cirurgia segura resolveu bastante disso. Tá. Médicos no começo é bem resistente, por quê? Ele quer chegar, que tem o paciente anestesiado, está na mesa, aquela coisa fácil, porque ele tem consultório, tem mais 5 doentes para operar. Claro, é corrida para todo mundo, mas a responsabilidade é institucional, da nossa. Então, não é um problema só do médico, é da instituição. Então, isso veio agregar mesmo. E eu gosto muito, quando eu entrei no Santa Rita, eu briguei muito lá para a gente implantar isso, né, com a coordenação. A gente, quando um hospital funciona, porque alguns líderes precisaram ser trocados, porque não pode ter aquela coisa muito resistente, né? Se você não tem um coordenador de área onde você não faz os processos assistenciais, os protocolos funcionar, outro profissional não vai querer fazer, né? Sim. Então, isso é muito importante, o processo de cirurgia segura. E você tocou num ponto, que eu acho interessante. Coordenados, isso você tem que trombar, né, Cione? Não tem jeito. Porque, às vezes, tem médicos que têm uma mente aberta, às vezes alguns um pouco mais antigos, e que pensam assim, bom, sempre deu certo, né, até o dia que dá errado. Exato. Exatamente. Aí, quando dá errado, o problema não é só individual, ele é institucional, porque aquilo foi feito dentro de uma instituição que, obviamente, vai responder por aquilo. E, assim, hoje já está incorporado que nos hospitais você precisa e não tem, nem se discute mais, né? Nem se discute. Outra coisa que eu vejo também, que eu acho interessante, e a gente via isso lá no IGEP, eu vejo isso no HCOR, vejo no Santa Rita, é o seguinte: se o paciente não assinar o termo, o paciente não entra no centro cirúrgico, não tem conversa, você pode falar com quem você quiser. Ele tem que dar ciência, porque também faz parte do processo, já começa por aí, né? Ele tem que saber que ele vai ser operado. Isso, exatamente. Né? Então, assim, nesse momento que a participação dele, você vai lá com o termo, você vai operar a vesícula, não vim operar a vesícula. Eu vim operar a hérnia. Você entende? Então, tem um porquê disso, né? Tem um porquê. Até para que ele dê ciência de que ele está sabendo. Isso, né? Exatamente. O que é que vai acontecer. Me autoriza, me autoriza a fazer isso. Exatamente. Isso também entra para muitas questões religiosas em relação ao uso dos hemoderivados. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, muitas vezes o paciente é incomum, porque eles já chegam falando, mas ele pode ter de uma religião que não aceita transfusão. Exato. E aí você vai chegar lá com o termo de autorização e não, eu não quero tomar sangue. Né? Então, eu acho que isso trouxe muita coisa, ajudou para a segurança do paciente, da própria equipe, que como você falou, às vezes está tudo certo, só que o material não está na sala. Exato. Entende? Ou você vai conferir, tem um jogo e está faltando um número. Isso às vezes acontece. Então comum. Tá lá. Você vai ver válvula 21, 25, 27, mas cadê a 23? A 23. E aí pode ser que você precise daquela válvula. Exatamente. Entende? Então, assim, se você já inicia o procedimento, já é aquele baita estresse. Então tem que vir alguém buscar, não sei. Então, assim, acho que isso ajudou, né? Ajudou bastante. E
você como cirurgião, né? Você vai operar seu paciente. É importante que você veja o seu material, porque a responsabilidade é muito sua. Sim. Como é que você vai começar um procedimento que o material que, por mais que tem pessoas capacitadas para isso, mas você é o importante ali, porque sou eu que vou operar. Sim. Então eu preciso ver esse material. E parece que é uma picuinha, mas não é. Não é. Eu vou te falar. Eu vou falar pela minha área. Você vai lá colocar uma cânula de aorta. Aquilo tem um bico para entrar na aorta. Dependendo de como tiver, o tamanho da aorta, aquele troço é muito grosso. Você vai machucar demais a parede para colocar. Então, você tem que olhar aquilo ali para ver o seguinte: isto aqui tá exatamente como que estava na minha lista? Exato. Entende? Isso. Porque tem várias numerações e pode chegar lá e não ter. E nesse processo passou na mão de várias pessoas. Muita gente. Muita gente. Que ali, alguém errou e trocou o número ou não pediu o número adequado. Exatamente. E aí é o momento de você ver antes que o doente seja anestesiado. Sim. E aí, olha, tá faltando. Não, doutor, nós pegamos aqui, realmente tá. A menina esqueceu aqui, tá. Bom, tá aqui. Tá, a cânula tá aqui, a válvula tá aqui, então eu posso começar. E se não puder, espera um pouquinho, não é nem o fim do mundo, espera um pouquinho e depois anestesia o paciente com tudo. E também a conversa com o anestesista, se prevê uma via aérea difícil, né? Porque aquele paciente sem pescoço, né? Pois é. Que você já está vendo, que a hora que você fizer a laringoscopia, você não vai enxergar nada. Então, nesse momento, você pedir para estar mais de um colega na sala, ou pegar aquele laringo que você já vem com a câmerazinha aqui, para você olhar. Então, hoje tem tantas coisas que você pode prever para evitar esse tipo de situação, que eu acho que é um desserviço não aplicar, né? Exato, no processo de cirurgia segura, a visita pré-anestésica é importantíssima. Sem dúvida. Sem dúvida. Não dá para descer um paciente para o centro cirúrgico onde o anestesista não foi lá olhar. Aí você traz, isso acabou já há muitos anos, né? Alguns ainda ficam um pouco resistentes. Não posso, porque você pode estar gripado. Aí você desce o paciente para cá com gripe, com febre. Ele tem que olhar o paciente, esse paciente eu preciso ter ajuda. Então ele já se prepara, né? O paciente está tomando anticoagulante, ele não parou de tomar. Olha, você tocou num ponto. Pois é. Aí como é que eu ponho ele lá dentro? Eu já estou com 36 anos de praia, mas eu já cheguei a ver paciente... Não, foi lá fazer a visita para ele. Então, inclusive, o que o senhor está tomando? Eu tô isso, Marevan. O cara falou, não, peraí, o senhor não parou o Marevan? Não, aí foi ver o INR do cara, tava... não tem condição de operar. Não tem condição. Então, assim, são coisas que, coitado, às vezes o paciente é muito humilde, ele não tem noção, né? E às vezes pode ter até sido dito pelo profissional e ele não... Né? E na sala de cirurgia não é o local. Não é o local para você ver isso. Aliás, principalmente depois de ser ter feito a incisão, pois né? Porque aí... exato. Não dá, né? Não tem como. O processo de cirurgia segura veio para ajudar mesmo. Tá. Para ajudar mesmo. Eu pergunto agora e queria que você esclarecesse para mim, para todos nós que estão nos ouvindo, a questão das acreditações hospitalares. O que é isto? Né? Sim. Quais os tipos que tem, enfim, esclarece para quem está nos ouvindo o que é um hospital acreditado. É aquele que todo mundo acha que ele eu acredito em você. O que é um hospital acreditado? É mais ou menos isso. Tá, então vamos lá, vamos partir para esse lado. O processo de acreditação hospitalar começou aí no final dos anos 90, né? Tá. Hoje a gente tem acreditações nacionais, né? A ONU é um grande exemplo disso, e tem internacionais. Joint Commission. Pimento, canadense, tem algumas, né? Tá. E o processo de acreditação nada mais é do que você protocolar todo o trabalho dentro de um hospital. Todos os protocolos. Então, dá mais segurança para o paciente. Então, o hospital acreditado é o hospital que pegou desde o protocolo, da hora que ele chega dentro de do hospital, na internação, para ele até ele ser operado ou ele fazer algum exame ou não para um tratamento clínico, todo aquele processo já foi revistado por acreditadores, ele funciona. Então, a acreditação... Seria uma auditoria? Seria uma auditoria. Poderíamos pensar assim, em grosso modo, seria uma auditoria de processos do fluxo do paciente na instituição. Exatamente isso, né? É uma acreditação. E a acreditação não só olha processo, olha regras, leis, regulamentos, saber se o hospital aplica mesmo, né? Se for um hospital, é muito comum, por exemplo, mudou, tem uma lei, por exemplo, mulheres, né, não pode passar em consulta se não
ela tem direito a um acompanhante Sim. na consulta. Tá. Né? Então, no processo de acreditação, vai ver se a gente aplica isso. A lei está aí. Se a gente aplica essa lei. Então, é mais acreditar mesmo e olhar essa auditoria. Né? Então, não só um aspecto de processo, mas um aspecto legal também, se o hospital aplica o que está correto. Isso é caro? Isso é caro. É né? caro. Eu costumo falar que trabalhar com qualidade não é barato, é caro. E você pode pagar e não ser acreditado. E não ser porque, acreditado. veja, é uma entidade independente. Ela não é porque você pagou que ela vai te dar o seu. Tá, ela pode olhar e falar, olha, eu quero que você faça isso, aí eu volto pra gente conversar. É mais ou menos assim mais ou menos que rola? O que é caro não é a visita da acreditadora, nem o que é caro é fazer todo o processo. Eu preciso contratar pessoas, aumentar meu número de pessoas, criar departamentos, tudo isso, comprar equipamento se eu não tenho. Então, todo esse processo de acreditação é caro, porque eu preciso mudar até a cultura de uma empresa. Você tem que mudar. Muitas vezes você tem que trazer profissionais para poder trabalhar a cultura da empresa, porque a cultura da empresa não está em conformidade com o planejamento estratégico. Isso numa acreditação se enxerga. Então, é muito caro mesmo, você tem que mexer e é demorado, né? 1, 2 anos aí para você acreditar uma instituição hospitalar. E tem níveis? Porque eu já ouvi falar, nível 1, nível 2, nível 3. Como funciona isso? Então, primeiro eu vou lá, eu tô com uma instituição de saúde, eu vou lá procurar, por exemplo, uma acreditação nacional. Começa-se pelas nacionais. Não necessariamente. Eu posso ir para a Joint Commission direto. Direto. Tá. Eu trabalhei numa instituição na assistência domiciliar. Tá. E nós não tínhamos selo nenhum. E nós queríamos implantar o processo de qualidade. E a enfermeira, né, a doutora Luísa Dalben, ela queria a Joint Commission. Nós implantamos a Joint Commission do zero, não tínhamos nada. Que desafio, hein? Desafio. Numa empresa domiciliar, né, de assistência domiciliar, ou seja, você tem 50 pacientes espalhados na cidade. E fazer o processo de acreditação funcionar para todas as 50 casas. Puxa, que interessante, muito grande, né? Muito grande. Com médico, fisioterapeuta, com fono, com enfermagem, tudo isso tem de uma empresa de assistência domiciliar. Então, não necessariamente eu preciso começar com uma nacional. Tá. O que faz optar por uma nacional e uma internacional? Vamos imaginar, hoje eu quero entrar no mercado da acreditação, eu tenho uma instituição de saúde. O que me faz optar por uma ou por outra? Preço? Não, o que faz optar, geralmente o que decide são o profissional que você vai contratar para estar nessa direção. Ele vai ver a maturidade da empresa. Tá. A maturidade da empresa que vai decidir de profissionais, de setores, como é que está. Né? Então, eu acredito que não tem diferença entre eu ter uma nacional e uma internacional. Tá. Né? Eu sou muito a favor, né, de ter uma acreditação internacional. Não há problema nenhum em qualquer empresa. O processo vai ser o mesmo. Que você falou de níveis. A acreditação nacional tem nível 1, nível 2 e nível de excelência. A ONA tem isso. Tá. 1, 2 e excelência. Tá. Acreditação internacionais ou você tem ou você não tem. Tá. Né? Então, para o ímpar. Né? Tá. Ou tem ou não tem. E muda muito, por exemplo, do nível 1 para o nível 2? Muda. Geralmente o nível 1 é um conceito bem básico, né? Tá. Geralmente os hospitais já querem o nível 2. mais simples, aquilo que é o basicão. Isso, tá, o arroz com feijão. O arroz com feijão mesmo. Tá. Né? E no nível 2 e o nível de excelência já muda bastante, né? Nós, no Santa Rita, né, nós estamos com o processo de acreditação com a ONA e nós queremos nível 2 para cima. Nível 1 não é aceitável porque é um hospital... Não, já tem um hospital com tradição, já está fazendo procedimento de alta complexidade e nem seria para isso, né? Seria para isso, né? Tá. E aí, nesse sistema, eles têm um conjunto de auditores. Como é que é feita essa auditoria? Ela é feita na teoria e na prática também. Eles vão em loco, né? Eles vão em loco. Tá. É feito a agenda de visita dos auditores, né? Tá. Mas o hospital envolve muito nessa pré-auditoria, porque nós fazemos as pré-auditorias internas, então a gente elege auditores internos para a gente auditar as áreas dentro do manual daquela acreditadora. Então a gente trabalha em cima do manual da acreditadora. E aí o departamento de qualidade
né, ele planeja que tem os auditores internos, tem uma acreditação. Então, estando tudo certo, a gente chama a empresa acreditadora e ela vai fazer um diagnóstico da área e fala, ó, daqui 6 meses eu venho fazer a primeira visita. Aí dá um diagnóstico. Você precisa acertar mais isso. Ou seja, ela te dá o caminho das pedras que ela vai te cobrar lá na frente. Ela faz o diagnóstico, então. Exatamente. Ela faz uma primeira visita que é para entender que ordem de grandeza estamos conversando. Exatamente. E te fala, você precisa mudar nisso. Mas isso já vem um processo há um ano e pouco, sendo preparado para essa primeira visita. Mas é longo, hein? É longo. É longo. Uhum. Tá. Eu pergunto, senhor, você que está em gestão, quais são os maiores desafios de um gestor? Aqui que ele tem que estar olhando. Porque, veja, você está aqui, você é o CEO da enfermagem. Uhum. Existem outros coordenadores ligados a você. Sim. Então, uma medida que você toma certa aqui, ela chega na ponta, mas uma errada também. Com custos. Uhum. Hoje em dia, a margem da saúde é pequena. É um negócio de alto risco e pouco lucro. Sim. Quais são teus marcadores? O que você olha para dizer, olha, isso aqui eu tenho que estar atento? O que são os principais marcadores de um gestor de alta patente dentro da enfermagem? Na área da enfermagem, um marcador importante é o turnover, né? Quando você tem muita entrada e muita saída do corpo de enfermagem em uma determinada área, né? Por que está acontecendo muito naquela área? O que está acontecendo ali? Né? Isso é um dos marcadores. Outros marcadores que o gerente tem que ficar de olho, muitos são os eventos adversos de uma determinada área. Né? Porque tem muito evento adverso aqui, não tem na outra. Quem são esses enfermeiros? Quem é esse corpo de enfermagem que está lá? Quem é o coordenador daquela área? Né? O que está faltando? O que a empresa está faltando para te dar para você melhorar isso? Então, ele tem que olhar muito esses marcadores, né? E você fica com a parte difícil, que é para falar com o dono do dinheiro que ele tem que dar mais dinheiro. Porque, obviamente, você ter um profissional de qualidade tem custo. Então, nós estávamos discutindo a questão das escolas e tudo mais, e nós sabemos que uma da situação do turnover é o baixo salário. Exato. Isso gera uma desmotivação, o cara vem, ele vem até ele encontrar um outro lugar, eu vejo muito isso, né? Ele até aguenta, né, engolindo seco até que ele encontre um outro lugar e vai embora. E vai embora. Então, assim, você vive um eterno recomeçar, porque você fica que nem, eu ainda brinco que é que nem time de interior, você fabrica o cara que ele tá marcando o gol, ele vai para um outro time. Exatamente. Aí você começa a pegar um outro cara da base, ensina como é que toca, como é que bate falta, como é que bate escanteio, a hora que ele tá legal, aí um clube grande, um clube grande vem e leva o cara embora. Como que fica para você, né? Porque, obviamente, a gente ouve isso aí a gente ouve desde a escala do governo até que não tem dinheiro novo. Esse é o termo que o político usa quando ele quer falar que ele não quer dar grana para a saúde. Exatamente. Não tem dinheiro novo. Esse é um termo bonito, elegante, para dizer para você que é isso aqui. Né? Como é que você faz, senhor? Porque não deve ser tarefa fácil, você tem um budget, você tem que trabalhar dentro daquilo, e você não pode perder seus valores. Sim. Como segurar os talentos? Se eu chamar o senhor de novo, ele não vem. Eu estou espremendo tanto ele aqui, que ele vai falar, eu não vou de novo, não. Uma instituição séria, ela tem que investir em pessoas. Né? Investir em pessoas. Quando eu entrei no Santa Rita, o Dr. Marujo me entrevistou e depois que ele me contratou, você tem carta branca. Você pegue o melhor enfermeiro que você vê, que você conheça e traga. Pague mais, mas traga. Então, combinar que o Marujo é um XPTO de cara, né? Ele é um cara fora da curva, fora né? da curva. E aí você vai trabalhando isso. Só que recurso é finito. Sim. Né? Recurso é finito. Só que isso começa a acontecer muito, né? Você tem que, pera lá, eu tenho que ir lá no gestor e falar, preciso trocar, preciso demitir, custa tanto. E isso hoje no Santa Rita é uma coisa muito fácil de fazer, muito resolvido. Já trabalhei em instituições que eu não poderia demitir, mas também tinha que ter uma assistência exemplar. Como? Com uma pessoa descontente, com uma pessoa que não vem trabalhar, com várias pessoas, mas
é isso que a gente tem que fazer, transferência, ver, não tem o recurso. Hoje eu não vivo isso, né? Passei um nível que hoje está fácil trabalhar com isso. Ir lá no presidente e pedir dinheiro. E pedir dinheiro. Recurso. Já não foi sempre assim, né, senhor? Não foi sempre assim. Mas a gestão tem esses desafios de conseguir segurar essas pessoas, motivá-las, né? Sim. E você já teve situação, com certeza já, mas eu queria que você contasse pra gente alguma que ilustrasse bem isso. Muitas vezes vem pessoas muito humildes, né? Ele começa lá como auxiliar, ele trabalha à noite, estuda de dia, aquele cara batalhador, depois ele vai para técnico suando, você vê que o cara tá ali, o cara, né? E aí ele faz enfermagem e se formou. E aí? Dá para absorver, não dá? Porque veja, ele é cria sua, ele começou lá embaixo, você viu esse cara crescer, ele cresceu na tua asa aqui, ele estava trabalhando sob a sua coordenação e agora ele tem um porém, ele é enfermeiro. Pois é. Como é que você faz com esse cara? Você tenta segurar? Como fazer para reter esse valor que na verdade ele foi criado por você? Sim. Acho que tem que separar duas coisas. Muitas vezes o bom auxiliar de enfermagem, o bom técnico de enfermagem, ele é bom tecnicamente, mas ele tem o relacionamento interpessoal dele para um enfermeiro conta muito, precisa ser muito bom. Né? Olha que interessante, esse é um viés que eu não tinha pensado. Ele vai interagir com muitas vezes, ele não tem o perfil do enfermeiro. Aí onde é aquele dilema, você tá com a pessoa há 10 anos, ele veio crescendo, ele é valorizado, mas ele não serve para ser um enfermeiro, porque ainda falta algo mais, né? Eu invisto, eu promovo, mas eu sou muito franco. Te conheço, já aconteceu, né? Você tem esse calcanhar de Aquiles aqui, eu preciso que você melhore isso. Vai fazer a prova, vai entrar, vamos investir. Se não der, não dá para voltar atrás. Não dá, né? Você dá a chance, mas já avisa. Eu gosto muito de investir em pessoas, mas eu já deixo muito bem claro, né? E tem pessoas que eu já trabalhei que eu não promovi, porque não dá para ser um enfermeiro. Né? Olha que interessante isso, né? A despeito de todo o esforço. Você sabe que a gente vive muito isso na cirurgia. Na medicina a gente tem aquele tripé: ensino, assistência e pesquisa, né? Às vezes o cara é ótimo operando, mas tem um gênio intratável. Já deve conhecer vários. Muitos. Vamos. Então, o cara é bom, mas ele é um cara que ele olha pro espelho, Deus tem que marcar consulta para falar com ele. Exatamente. Então, assim, às vezes o nível de autoestima do cara é tão alto que o cara se torna um cara intratável. E é difícil conviver. E também é difícil que esse cara... Ele sabe fazer, mas ele não sabe ensinar. Ou porque ele não tem paciência, ou porque, enfim, tem uma série de coisas. Então, às vezes, a gente vê perfis de pessoas que são ótimas para o paciente, mas péssimas para o ensino. Ele é bom se ele ficar quieto operando. Então eu ainda brinco, tira da jaula, põe na sala de cirurgia, acabou a cirurgia, pega ele, põe ele na jaula de novo. Bom operador. Ele é um bom... Então, aí você tocou num ponto que é muito importante. Existe uma diferença entre ser cirurgião e ser operador. Isso. Por quê? Para ser cirurgião, não adianta só... É claro que tecnicamente você tem que ser suficiente. Sim. Só que você tem que ter aquele algo mais. Você tem que conversar com o paciente, ele tem que sentir uma empatia, ele tem que acreditar em você para que, obviamente, essa relação seja boa. E às vezes você vê caras que, assim, é uma judiação, porque o cara é um virtuoso. Você vê o cara operar, você fala, meu Deus do céu, né? O cara opera muito bem, mas uma interface ruim, ruim com os colegas, com o paciente, aí você fala, meu Deus, se tivesse um mínimo de inteligência emocional, explodiria, mas não tem. Não tem. Hoje quase não tem mais, mas nós somos velhos. Você já deve ter visto aquele cirurgião que tacava pinça, que fazia, que sapateava no chão. Eu vivi essa época. Então, assim, hoje já esses jurássicos não existem mais. Mas nós já chegamos a pegar
pegar esses caras. Então, assim, é uma pena, porque o cara é bom, mas, poxa, não é pra tudo isso, né? Não pode, e aprender com um cara desse é mais difícil ainda, porque o cara é ciclotímico, né? E você enfrenta, então, isso também na enfermagem. Às vezes você vê que o cara, ele andou bem, mas aquele degrau ele não entendeu que tem que ter mudar o mindset, né? Sim, tem enfermeiros, né? E isso é sempre, né? Você tem várias reclamações, não sabe lidar com o médico, enfermeira grossa, mas é plantão ótimo, organizada. A equipe gosta, mas não sabe se relacionar, não sabe conversar com o médico, não sabe conversar com o familiar, né? A resposta atravessada para o paciente, né? Então você tem isso, você tem que tirar da equipe, não basta ser boa tecnicamente, organizar o plantão, né? Tem que ter mais, tem que ter algo mais, né? Então você não pode ter na sua equipe. Olha que interessante esses aspectos que a gente está discutindo, que são nuances, né? Que a gente vai vendo no decorrer. E já teve caso de você conseguir reverter isso, senhor? Você chegar para o cara e falar, ou para ele ou para ela, seja como for, olha, aqui não tá legal. Eu preciso que você mude aqui. Consegue mudar? Não. Eu não tive um caso. Eu tenho 20 anos de gestão. Tá na pessoa, né? Vários... eu já até paguei, né? O hospital já até pagou cursos de liderança para enfermeiro, para ver se consegue mudar, né? Salvar, né? Porque é bom profissional, tá algum tempo na casa, mas não tá na pessoa, né? Difícil a mudança. Difícil a mudança, difícil. Investir eu invisto. Mas quando não dá, não tem. Aí você tem que saber também a hora de parar, né? Porque vai atrapalhar a sua equipe. Vai atrapalhar, vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Eu sempre tinha um chefe que falava assim, se você tiver uma caixa de maçãs boas e puser uma podre, as boas não fazem a podre ficar boa. A podre apodrece as boas. Então você precisa tomar cuidado, porque às vezes ela acaba contaminando todo o ambiente de trabalho e depois você tinha um problema, agora você tem vários. Isso mesmo. E, Ciônio, você conhece muitas faculdades de enfermagem. O que precisa uma faculdade? Agora vamos pensar no ensino, lá no tripé. Ensino, assistência, pesquisa. Depois nós vamos falar de pesquisa e enfermagem. Nós falamos bastante de assistência. O que precisa uma faculdade ter para ser uma boa faculdade de enfermagem? Ela precisa ter um bom campo de estágio. Além de ter professores bons, né? Mas o campo de estágio faz uma diferença muito grande. Né, tem faculdades que não tem campo de estágio, né? Então precisa ter um bom hospital, seja público ou privado, né? Se for público é melhor ainda, porque o público você fica mais à vontade para trabalhar, mais à vontade para você aplicar as boas práticas, né? Então a faculdade que está vinculada a estágio em hospitais públicos, isso é muito importante e seria muito bom. E ele já começa desde o primeiro ano, porque, por exemplo, nós na medicina temos o ciclo básico e o ciclo clínico. Né? Na minha época, que já faz um tempinho, até o terceiro ano era o ciclo básico. A gente até tinha uma festa, chamava Adeus Básico. Na minha época, os homens saíam vestidos de mulher e as mulheres saíam vestidas de homem. Você imagina, ótimo, que coisa linda que era isso, né? Mas, enfim, tinha a festa do Adeus Básico. Então, terminava o terceiro ano, as cadeiras básicas já tinham terminado. Então, anatomia, fisiologia, patologia, enfim. E aí nós íamos para o ciclo clínico. Era quando a gente ia começar a passar visita nos pacientes, a fazer uma anamnese, saber que é um exame físico, e era onde a turma era dividida em pequenas turmas, né? Então, eu me lembro, na época eram 80 alunos, a gente fazia 10 turmas de 8. Porque, claro, se você vai palpar um fígado, uma coisa é 8 pessoas palparem, outra coisa é 20 pessoas palparem a mesma barriga. É verdade. Então, imagina que... Então, eram divididos. Como é que é o ciclo básico, se é que se divide assim, dentro da enfermagem, o que faz em cada um dos 4 anos? O primeiro ano, ele é bem teórico, né? Tá. O básico da medicina, que são 3, na enfermagem é
1. Tá. É o primeiro ano. O primeiro ano a gente fica muito na sala de aula, muito teoria. Tá. Né? Então, a gente estuda ali fisiologia. Se o cara aguentar, ele vai ser enfermeiro, senão ele já desiste ali, né? Porque é maçante, é muita teoria. Sim. Né? Então, você tem teoria, você tem aula de microbiologia, você tem aula de fisiopatologia. Então, muita teoria. A partir do segundo ano, você vai para o estágio de anatomia e vai para a área básica, posto de saúde. Então, você vai para uma área mais básica, mas já começou a entrar na área. Né? Tá. Isso no segundo ano. No segundo ano. Tá. Está na metade do curso. Metade do curso. Tá. Né? Aí você começa a fazer alguns estágios em posto de saúde, vacinação. Tá. E já a partir do segundo e terceiro ano, o terceiro e o quarto ano, onde você vai para centro cirúrgico, clínica médica, vai para PS, UTI, vai fazer estágio de administração, então você fica dentro de um hospital mais olhado na área de administração, né? Então área de pediatria, já fica mais do final do segundo até o quarto ano. Tá. Então esse seria onde ele vai pegar a mão. Onde ele vai pegar a mão. Onde ele vai pegar a mão. Onde ele vai estar em contato, ele vai fazer. Onde ele precisa funcionar, passar sonda, ver parada, fazer atendimento PCR, né? Então, mais aí para o segundo, final de segundo, para o terceiro ano. Então o Ciônio já está deixando aqui para você que está nos ouvindo mais uma pérola. Quando você vai escolher uma faculdade de enfermagem, veja qual é o campo de estágio desta faculdade. Se você vai ter acesso a poder realmente ter um campo de estágio que possa fazer com que você aplique a teoria que você está aprendendo e que você possa sair com uma formação adequada. Exatamente. Cione, agora vamos para o tripé, né? Falamos de assistência, falamos de ensino, vamos falar um pouco de pesquisa. Como é que está a pesquisa em enfermagem no Brasil? A pesquisa, basicamente, é feita nas instituições públicas. As instituições privadas, tirando uma ou outra que a gente conhece, tem alguma área de pesquisa, né? Mas basicamente nas instituições públicas. 90% das instituições privadas não fazem pesquisa. Porque elas estão voltadas mais para assistência. Para assistência, né? Agora, eu trabalhei muito com profissionais formados na PUC, formados na USP. Essas faculdades investem muito em pesquisa, né? Eu tenho uma amiga, que eu me tornei amiga lá no Oswaldo Cruz, que é a doutora Giovana Abraão. Ela é uma pesquisadora de central de material. Né? Puxa, então, que legal. Essa pessoa você precisa me apresentar, porque você sabe que eu tenho uma fissura por ciência, não é à toa. Mas assim, sabe que uma das coisas que eu curto? Arquitetura em saúde. E assim, teve uma época da minha vida que eu fui ver como é que faz a planta. Porque não é assim, tudo. Hoje tem tanta legislação que para pôr um tijolo, você tem que saber se pode pôr ali. Exatamente. Se pode ser tijolo mesmo, como é que é aquilo, porque, né? Então eu sempre me interessei muito. E ela é, então, especialista disso. Então, já é doutora em central de material, então ela pesquisou muito, estudou na USP de Ribeirão, fez aí o mestrado e doutorado na USP aqui do HC. Então ela pesquisa muito central de material. Então a gente tem alguns colegas na área, mas saíram da área pública, né, das instituições públicas. As privadas são poucas. O que você falou importante da arquitetura hospitalar, né? Desde quando eu comecei gestão, eu sou um cara que eu me infiltro muito nos negócios da empresa, porque os engenheiros que não me escutam. Engenheiro gosta de fazer, mas não gosta de consultar quem usa. Sim. Né? Por exemplo, vai fazer uma sala de cirurgia. Como é que vai ser isso? Tem que escutar o cirurgião, tem que escutar o anestesista, tem que escutar o enfermeiro. Não é simplesmente 4 paredes. Porque tem como que você vai pôr a mesa de cirurgia, onde você vai pôr o aparelho de anestesia, onde você vai montar o instrumental. Por onde entra, por onde sai, fluxo de ar. A porta abre para onde? Vai abrir para cima da mesa, eu vou montar a mesa aqui, a porta abre para dentro. Então tem que escutar quem usa, né? Então isso é muito importante na arquitetura hospitalar. Você sabe que algum tempo atrás, quando eu estava mais envolvido, que ainda tinha algum tempo, né? Porque hoje a coisa está escassa. Mas eu fui conversar com o Bross, que é um dos grandes papas da arquitetura em saúde. E eu cheguei lá, eu falei, ele falou, doutor, primeiro o negócio, depois o prédio. Eu nunca esqueci essa frase. Ele falou, doutor, deixa que a parede a gente vai fazer para o senhor. Me fala o que o senhor quer.
Porque a gente, muitas vezes, a gente mentaliza, né? Mas é como a construção de uma casa. Você tem que chegar para o arquiteto, para o engenheiro e dizer o que você quer. Deixa que ele vai pôr no papel. Se não tiver bom, ele desmancha tudo. Agora, com o AutoCAD, ele desmancha em 2 segundos. É verdade. Dá para fazer até em 3D. Então, eu guardei essa frase dele. Ele falou, doutor, primeiro o negócio, depois o prédio. E aí, conversando, cara, um cara muito bom, ele falou, olha, eu preciso saber o que o senhor quer, para saber qual é o fluxo de pessoas que o senhor acha que vai atender. Na época eu fui falar de uma clínica para atendimento cardiológico. Então eu fui falar para ele, sala de atendimento, eletro, holter, mapa, esteira. Ele falou, doutor, quantas pessoas vão passar por esta clínica por dia no dia mais cheio? Porque ele falou, eu não só tenho que projetar isso, como que eu tenho que pensar no crescimento dessa clínica nos próximos 10 anos. Senão, o senhor vai fazer em 2 anos, o senhor tem que mexer nela. Sim. Então, razão. eu vou ter que fazer uma planta que esteja atendendo a sua solicitação, mas que também vislumbre o crescimento do negócio. Olha a visão do cara. Isso. Então, é o que você está falando. É ouvir. Né? Mas você vê que o cara, quando ele tem experiência, ele já não parte para a parede. Ele primeiro quer saber o que você quer. Isso é importante. Seria mais ou menos assim, senhor, você quer uma casa de chão, você quer sobrado, o que fica em cima, o que fica em meio, fala primeiro, depois eu vou pôr no papel. Inclusive para poder dizer para você, olha, senhor, isso aqui é execuível, isso aqui não é. Né? E aí conversamos, eu aprendi muito com o cara. E no escritório dele, justamente, tinham arquitetos, médicos, e caras que tinham feito medicina e arquitetura, e caras que tinham feito arquitetura e medicina. Olha aí. Olha, ele se cercou de gente muito boa. Muito boa. Porque é um setor, e agora com a legislação, sim. Nossa senhora, você tem que saber, porque às vezes você corre de fazer tudo, gastar uma baita nota, sim. E depois chegar lá, o cara vai olhar e falar, mas não, isso aqui não pode. E você pega a RDC 50 que cuida disso, é metro. Quantos centímetros a maca tem da parede? Não posso ter a distância de uma maca na RPA, no ambulatório. Tudo isso tem que estar ali. Não, né? senhor, então, só para você ter terrível, ideia. Em teoria, bom, agora em teoria, todas as salas de cirurgia cardíaca tinham que ter 36 metros quadrados. Por quê? Cirurgia de procedimento de alta complexidade, essa é a metragem mínima exigida para que você possa fazer. Então, veja onde é que a gente está indo, né? E dentro da pesquisa em enfermagem, você encontrou ícones, como é que está a concessão de bolsas, eles conseguem, os orientandos, como é que está isso? Isso tá na mão de quem das escolas públicas? USP, Unifesp? Basicamente USP e Unifesp. Né? Tá. A VUNESP tem, né? A estadual tem. Tá. A PUC, eu acredito que a PUC de Sorocaba tem. Tá. Então, para investir em pesquisas. Em pesquisa. Talvez não muito... certeza o hospital universitário, tá. Né, que investe bastante, né? Ali a enfermagem, a doutora Wanda Horta, né, que organizou as anotações aí nos anos 70, o prontuário do paciente, né, investe muito em pesquisa o hospital universitário. Bom, agora eu vou espremer o Ciônio mesmo. Agora eu quero que o Ciônio fale para nós sobre o piso da enfermagem. Agora o bicho vai pegar. Agora eu vou mexer na ferida. Agora eu vou. Agora o bicho vai pegar. Ciônio, como é que você viu essa questão do piso? Em que pé que tá? Isso vira, não vira? Por que vira? Por que não vira? Agora... O piso abra o seu coração. Aproveite que você está com cirurgião cardíaco. Abra o seu coração. Pronto, vamos lá. O piso é como a horas de enfermagem, né? É uma conversa longa. Né? Tá. A história do piso é muito antiga, né? Veio de decreto-lei de 2022, né? Virou lei. Tá. Mas também não foi implantado, né? O STF, logo em seguida, através de várias associações de hospitais privados, públicos e filantrópicos, né, entraram com recurso no STF para não ser implantado. O que parece um negócio maluco, né? O troço vira lei para depois desvirar. Para depois desvirar. Eu pergunto, por que é que deixou chegar nesse nível, então? Pois é. Porque, veja, se chegou a virar uma lei, em teoria, tinha que ter sido visto antes, isso aqui tudo que foi alegado. E já há muito tempo, né? Já falando Você disso. Concorda? Você dá com a direita para tirar com a esquerda? Não estou entendendo isso aí. Parece que usou o instrumento
documento sabido, né? Eu vou fazer aqui, para ali já tem uma outra instituição que vai bloquear isso. Tá. Né? Então, ele está sendo implantado gradualmente, né? Tá. Por quê? Porque bateu muito na tecla do recurso orçamentário dos municípios, das santas casas, das entidades filantrópicas. Tá. Né? E muitos hospitais privados, a Associação Nacional de Hospitais Privados também, né, entrou com ação, porque precisa ter um plano, segundo me consta, tá no planejamento, papel. Tá. né? Mas um planejamento de uma conversa que já vem há anos, né? Tá. Então, hoje, algumas instituições de nível superior, né, as instituições de grande porte já pagavam o piso, né? Então, o que mais afetou foi as instituições públicas, filantrópicas e as instituições pequenas, privadas pequenas, que não pagavam o piso. Tá. Né? Então, de grande porte, isso ficou dentro, já estava normal Para eles não mudou. Não mudou, Tá. não mudou, verdade é essa. E hoje ele está sendo implantado, né? Tem muitas instituições que já pagam, mas dentro daquilo, está sendo gradual. Tá. E você acredita que isso vai chegar em algum momento que possa ser difundido para 100%? Você acha que isso acaba sendo uma utopia, né? Porque você não vai mudar a receita disso, né? Não, eu não acredito. Existe não só o campo hospitalar, existe assistência domiciliar, existe casas de repouso que tem enfermagem, Tá. né? Isso, centros especializados, diálise. Porque é inviável o recurso que entra dessas instituições, não cobre o custo, né? Bom que seria, mas Sim. é inviável, não vai acontecer, né? Você pagar ali o piso para um enfermeiro de uma casa de repouso, ou uma instituição filantrópica, de pagar R$ 4.500, né? Que isso no modelo CLT chega a 10, né? De uma instituição que o recurso não entra para isso. Né? Você tocou num ponto que eu queria perguntar agora. Ciônio, toda a situação da enfermagem é CLT. Isso é bom ou é ruim? Bom. Porque, veja, você acabou de dar uma deixa aqui. Uhum. Para o enfermeiro vai entrar 4,5. Uhum. Mas ele vai custar 10 para o empregador. Isso. Ele está custando mais do que o dobro de um dinheiro que não fica para ele, Isso. mas sai do bolso do empregador. Isso, de certa forma, não o prejudica? Prejudica. Eu sou muito a favor, eu gosto de trabalhar muito no modelo médico. Ele monta uma sociedade, monta uma equipe, eles assumem um pronto-socorro, assumem uma UTI. O modelo médico é espetacular para trabalhar, de empresa. Né? Sim. Então, o profissional, ele é PJ, ele trabalha numa empresa, numa sociedade, onde assumiu um determinado serviço e o recurso vem para ele mais limpo. Ele paga os impostos, não vai deixar de pagar imposto. Não, sim. O recurso, né? Mas é dele. Ele não tem um pedágio para poder chegar esse dinheiro nele. Tá. No modelo CLT, ele custa caro para a instituição. E não fica para ele. E não fica para ele. Ele tem a visão errada de que eu estou seguro. Não está seguro, porque ele pode ser demitido a qualquer momento. Sim. Né? Seja na experiência ou não, ele pode ser demitido. Então, CLT não é segurança para ninguém. E o recurso que ficou ali, de fundo de garantia, aquela coisa irrisória, no outro mês acabou tudo. Sim. Né? Então, quando você trabalha no sistema PJ, né, você montou uma equipe, em vez da instituição ter um custo de 10, ele pode ter um custo de 7. E pagar melhor, remunerar melhor esse enfermeiro. Ele vai estar mais bem remunerado, mais motivado, vai custar menos para quem está pagando e tira o atravessador da jogada. Só precisa já pagou os impostos, está tudo certo. Isso, só precisa ter uma educação financeira onde ele guarda o recurso para no final do ano ele ter a viagem para ele fazer. Aí é com ele, né? Também não dá para você ser pai de todos. Aí cada um com a sua maturidade. Aprender a lidar. Estou ganhando mais aqui, mas eu vou me organizar ali. Tá. Né? Porque, mas isso é cultura, né? Então, o nosso modelo de trabalho é dos anos 40, né? Então, isso é o modelo CLT, né? Em muitos países desenvolvidos, isso não funciona dessa forma. Né? Tá. E as pessoas vivem bem. Né? Eu pergunto, você acha que em algum momento a enfermagem pode chegar a esse ponto? Porque, veja, hoje tem a situação dos sindicatos, uma série de coisas, em que uma das poucas coisas e uma das coisas que encarece muito para o empregador é essa questão da CLT
tudo da enfermagem. Tudo. É de um auxiliar a um enfermeiro mais alto nível. Então, isso acaba mais do que dobrando o custo. Isso não acaba sendo um tiro no pé? Aquilo que acha que é segurança acaba sendo uma situação que impede o empregador de gerar mais emprego e remunerar melhor? Sem dúvida, acaba sendo um tiro no pé. A folha de pagamento de uma instituição hospitalar, 60%, né, é custo com enfermagem. Né? A folha de pagamento é basicamente isso, e é um custo milionário. Eu acho que a enfermagem nunca vai chegar nesse momento. Eu acho que a única categoria que deve chegar na enfermagem, talvez os enfermeiros. Acho que os enfermeiros conseguem se reunir, montar equipes e trabalhar nesse modelo PJ. Tem alguns exemplos de empresas já no mercado. E estão funcionando bem? Isso do ponto de vista trabalhista é legal? Está tudo em ordem? Totalmente legal. Puxa, que legal. Então, bom saber disso, senhor. Tem algumas empresas já no mercado, né? Então, para o nível do enfermeiro, eu acredito que isso deve mudar em 10 anos, aí isso deve mudar. Puxa, talvez o hospital, ao invés de contratar um enfermeiro CLT, ele contrata um enfermeiro como PJ, ou você tem uma equipe, você me assume a UTI, né? Eu preciso de enfermeiro 24 horas aqui. Quem vem... Ele vai poder pagar muito melhor e ainda vai ficar mais barato para ele. E o enfermeiro trabalha mais livre, Sim. Né? Se organiza nas escalas, né? Isso seria bom, né? Tá. Eu acredito que para o enfermeiro isso deve mudar. Os conselhos enxergam com bons olhos isso, o federal e o estadual de enfermagem? A experiência que eu tenho, do que eu tenho visto, não tem problema. Eu acho que nessa parte o conselho não tem muito o que opinar. Tá. Né? Porque o enfermeiro ele tem autonomia, ele é livre para isso. Né? Tá. Então nessa parte ele não tem, ele só precisa fiscalizar que você tem um responsável técnico, se você tem uma empresa, né? Que tem um enfermeiro responsável técnico, que essa empresa esteja cadastrada dentro do conselho regional daquela cidade, daquele estado, né? Então, acredito que não vai ter problema, não. O que te fez escolher a enfermagem, senhor? Lá atrás, vamos pegar... Pois isso vamos pegar lá uma longa história. Então, me conta como é que você escolheu a enfermagem. Porque você falou assim, quero ser enfermeiro. Quando eu comecei eu era bancário, né? Eu tinha 17 anos, eu era bancário. E meus irmãos mais velhos eram técnicos de enfermagem, eram auxiliares de enfermagem. E contava aquelas histórias de parada, de baleado, de esfaqueados, né? E isso tudo me instigou, né? Aí eu saí do banco e fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem. E fazia o curso de auxiliar de enfermagem, entrei no hospital, no Santa Marcelina. Aí não sai mais, aí entra no sangue. Estava no colégio. Tá infectado. Tá infectado. Em um momento terminei o colégio, eu fui fazer direito, né, por influência de minha irmã que estava fazendo direito, fui fazer direito, desisti lá, ia para o 4º ano, desisti. Fui fazer enfermagem. Olha que interessante. Hoje. Quer dizer que você teve uma época andando pelo direito ainda, então? Tive andando pelo direito. Puxa, isso te ajudou na gestão? Ajudou muito. Olha muito que legal, mesmo, né? Que legal. Eu tenho amigos da época da faculdade de Direito, que são meus amigos, inclusive alguns são advogados, cuida de algumas coisas minhas, e eles falam, mas você se deu bem mesmo na enfermagem, e você é um bom advogado. Mas eu uso hoje muito o direito do que eu aprendi para fazer gestão. Puxa, que bacana, senhor. Senhor, o papo está maravilhoso, poderíamos ficar aqui a noite inteira conversando. Eu queria que você, estamos caminhando para o final, eu queria que você deixasse alguma mensagem, porque com certeza tem pessoas que estão fazendo o curso, tem pessoas que vão fazer enfermagem, tem pessoas que foram impactadas por essa nossa conversa. Sim. Então vamos pegar aquela pessoa que está nos ouvindo e que pensa em fazer enfermagem, que conselho você que trilhou esse caminho de forma tão brilhante, hoje está no topo da carreira, o que você diria para quem está te ouvindo agora e pensa em fazer enfermagem? Se pensa em fazer enfermagem, tem que gostar. Então, o primeiro passo é entrar e estudar um pouco sobre a área, né? E entrou, se dedique, se apaixona mesmo. É trabalhoso, é difícil, mas a gente gosta disso tudo, né? Então, se dedique bastante que vai se dar bem. É isso aí. Estivemos com o Seônio Lima, um grande amigo que nos falou sobre enfermagem. Eu tenho certeza que você aprendeu muito, eu aprendi muito, e a função do Saúde em Pauta é essa. É sempre trazer algum tema palpitante de saúde para você. Nosso encontro semanal, nós esperamos você. Não esqueça, curta, comente e compartilhe.